Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Do Lado de Cá, mais uma edição. Estou aqui ao lado do professor Juremir Machado da Silva. Tudo bem, Juremir? Tudo ótimo, Nando. Inverno chegando, a temperatura está agradável. Podia ficar assim. Podia ficar assim. Tu diz, tu não quer mais frio ou tu quer mais frio ainda? Abaixo de 20 graus eu já penso em migrar para o Nordeste. Eu também. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje a gente está recebendo aqui com muita alegria a deputada Bruna Rodrigues, do PCdoB. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Pertinho, né? Descesse a pouco da Assembleia. Só desci da Assembleia. Desci de uma comissão tensa e intensa e vim bater um papo mais tranquilo. Já te acostumaste com a lomba, porque tu estava lá embaixo na Câmara, né? Agora é na Assembleia, não? Não, eu sou bem pipoca, assim. Subo e desço com muita tranquilidade. A Bruna é do PCdoB, ela é 35 anos, 35 né, Bruna? Anos. 35 anos, vereadora e agora deputada estadual. Bruna, vamos lá, vamos falar um pouco do que está acontecendo, né? E eu acho que um assunto que eu queria, antes de tratar de coisas mais daqui, tem uma pessoa que a gente falou até já recentemente muito sobre a questão de escolas, né? Esse movimento de escolas, e a gente está vendo hoje. Acho que nunca se falou tanto em escolas do Brasil. Infelizmente, não é a qualidade de ensino, né? Não é a melhoria da qualidade, sim a questão de segurança nas escolas. Como é que tu está vendo tudo isso? Como é que está sendo tratado, né, pelas autoridades esse assunto, na tua opinião? Nando, primeiro, prazer estar aqui contigo, com o Juremir, né, no projeto Do Lado de Cá, podcast, na verdade, né? E deixa eu dizer para vocês qual a minha relação, né, a minha intimidade com a educação. Eu sou filha de uma política integral de educação pública, né? Eu nasci e me criei ali na Vila Cruzeiro. Eu estudei na Tronquinho, que é uma EMEI municipal ali também da Cruzeiro. Estudei no Alberto Bins, naquela escola que o governo Sartori fechou, também ali na Cruzeiro, uma escola estadual de ensino fundamental. É aquela perto do Postão ali? Bem de frente com o Postão da Cruzeiro, que hoje tem um coletivo ali muito lindo, coletivo Preta Velha, atuante, enfim. Mas estudei meu ensino fundamental no Emílio Meyer, também ali na Cruzeiro, numa escola de ensino médio, né? Uma das poucas que, infelizmente, o governo Melo fechou. Então, assim, eu sou filha de uma política integral de educação, né? E hoje sou estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em vias de formação, né? Graças a Deus. Tá fazendo o quê, Bruna? Faço administração pública e social. Então, assim, eu sempre falo que sou a prova de que nós podemos ter uma educação pública e de qualidade que conduza a nossa juventude. E, infelizmente, quando tu fala da educação, e a gente tem ouvido falar de forma, na minha singela opinião, de uma forma muito distorcida do que é preciso para a gente ter uma educação pública de qualidade e um ambiente escolar saudável, né? Infelizmente, nós, quando falamos do que a gente vive nesse momento na escola, a gente fala da segurança na escola. E a gente fala única e exclusiva da condição da segurança e, pior ainda, com viés militar, né? Com viés militarizado, sempre a partir da lógica da polícia dentro da escola. E eu acho que é importante discutir a segurança da escola, mas é importante discutir como nós modificamos o ambiente escolar. Esse ambiente escolar que precisa falar da merenda, né? Nós vimos, ontem eu estava numa reunião com a secretária de Educação e ela não sabia que tinha escolas que não tinham merenda e que outras escolas, inclusive, não tinham... a merenda era uma merenda alternativa, né? Secretaria de Educação Estadual. A Secretaria de Educação. Ela não sabia do Estado, que algumas escolas não tinham merenda. Daí eu disse, bom, vou formular aí um grande relatório e vou trazer todas as escolas que não têm merenda no Estado, porque essa voltou a ser uma reivindicação da nossa educação. Em outro sentido, eu falava muito, enquanto vereadora, da necessidade de nós formularmos um plano de retomada da educação, né? Um plano emergencial, que precisava dialogar também com o viés psicológico. Nós abrimos as portas da escola. Primeiro, nós fechamos a escola, porque não tinha vacina. E óbvio que era importante naquele momento. Mas tem algo que aconteceu nesse período que eu sou completamente crítica, que é a quebra do vínculo escolar. Nós poderíamos ter mantido o vínculo escolar se a merenda tivesse sido distribuída a partir da escola.
E nós não fizemos. Então, quando a escola ela deixa de ter um papel central na vida da nossa juventude, da nossa criançada, nós temos aí o desencadeamento de um aprofundamento de uma crise que já existia, né? Mas que se agrava muito. Então, para falar do ambiente escolar e da segurança dentro da escola, nós precisamos falar da escola, né, que está desestruturada, a gurizada está sentada com a goteira batendo na cabeça, né? Então, tu vai falar de segurança, mas tu não vai falar do que é essencial, né? Que é a goteira e que é não ter merenda na escola. Nós precisamos falar que não tem professor na escola. Nós precisamos falar que não tem um apoio psicológico para professores e alunos dentro da escola. Agora, Bruna, tu falaste assim, surpreendente e apavorante que escolas não tenham merenda e que a secretária não saiba. Eu imagino que as direções comuniquem à secretaria, olha, está faltando merenda. E mesmo assim a secretária não toma conhecimento. O que ela disse quando colocaste para ela essa situação tão esdrúxula, uma escola sem merenda, e a secretária de Educação não sabe que não tem merenda? Não, primeiro uma realidade muito difícil, né? Porque nós levamos duas demandas, nós levamos um pacote, né? Porque a escola, eu sou muito procurada por mães, alunos e professores da escola, então, pelo ambiente escolar. Então, são muitas as demandas, de fato, né? Mas a demanda da merenda na escola, para mim, é uma discussão tão básica que quando nós chegamos à secretaria, primeiro, eu não sei se você sabe, Jeremir, mas tem um contingente, nós estamos quantificando uma quantidade considerável de escolas que não tem refeitório. Não tem nem sequer o refeitório. Então, assim, se não tem um refeitório... Onde é que prepara a merenda? Onde é que prepara a merenda? Tem uma merenda, uma dita... Quem, inclusive, me falou do termo foi a própria secretária de Educação, da merenda alternativa, né? Que apresentaram para ela, dentro de uma escola, uma merenda alternativa. E ela fala do espanto dela, inclusive, né? Enquanto secretária. Mas a minha filha estudou no Tubino, né? Aqui no Manuel Tubino, né? O Tubino. E é uma escola tradicional da cidade. Me esqueci o nome, Alto Petrópolis. Eu conheço também, não estou lembrando, é Alto Petrópolis. Alto Petrópolis ali. E eu me lembro, assim, do debate que era, porque a minha filha fazia viandinha para levar para a escola, e ela disse, mãe, sempre falta um colega, porque nós temos essa lógica, né, da divisão e tal, divide com quem dá, mas sempre falta um colega. E eu disse, mas e a merenda na escola? Eu disse, não tem merenda, ou tem um suquinho com bolacha, ou tem... Tu imagina que eu fui para a escola para comer merenda, né? Que esses ditos populares não são à toa. A merenda também é parte do processo de educação. Eu aprendi que não se pensa com fome, né? E eu muitas vezes pensei com fome e não entendia que aquele processo... Eu sempre digo, Juremir, que tinha dias que eu não sabia se doía mais a cabeça ou a barriga. E eu não entendia se fazia conexão, achava que eu tinha algum problema. Eu nem falava muito, porque eu dizia, eu já sou agitada, já sou bagunceira. Vou achar que eu tenho... que eu tenho aí alguns probleminhas, eu fui bem agitada, né? Então, hoje, nós não podemos desconectar, e eu acho que isso acontece, né, o ambiente que nós vivemos hoje, da realidade da escola hoje, né? Então, durante a pandemia, nós não tivemos um plano de que conectasse a nossa juventude, nós deixamos a escola fechada, né? E o plano fez com que uma parcela considerável da nossa juventude não estudasse, né? Eu me lembro que a minha filha falava, mãe, é muito triste porque muito poucos colegas estão na aula virtual. Então, ela, por diversas vezes, estava ela e o meu irmão que estudavam na mesma sala dentro da Eu fiquei impressionado, Bruno, a gente fazendo cobertura disso, e o governo do estado não existe um cadastro em que ele soubesse onde estavam os alunos. Eles não sabiam localizar os alunos das escolas, por exemplo, não tem aula, pandemia. Onde localizar esses alunos para poder distribuir material, para fazer as aulas, para organizar a logística de aulas online. Mas não sabia onde estavam os alunos. Então, não tinha como fazer. Mas, Nando, não se tinha quais eram as demandas necessárias para que essa gurizada estudasse. Eu recebia, durante a pandemia, todos os dias na minha rede social, pedido de telefone, computador. Eram diversos os pedidos para que... Tem uma mulher que tem cinco crianças em casa. Se ela tem um telefone, ela vai ter que estudar qual filho estuda. Ela vai ter que escolher qual filho estuda. Então, nós vivemos uma realidade de um aprofundamento da desigualdade. Se eu fosse filha
dessa educação, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu ia ter ficado pelo caminho, porque uma parte da nossa gurizada está na sinaleira. Então, assim, quando tu fala da violência no ambiente escolar, de uma escola que não garante mais a merenda, que não garante mais uma boa qualidade de ensino, porque, infelizmente, né, hoje tem um questionamento do quadro e da gurizada sentada, né, ali. Essa metodologia também nós precisamos discutir, mas, para além dela, mesmo que fosse só ela, a escola, ela está num nível de desestruturação. Todos os dias eu recebo casos de racismo dentro da escola. E entre as crianças? Entre as crianças, entre o professor e as crianças. Entendeu? Eu tive um caso dentro do tubino da professora chamar o meu irmão de chinelão e dizer para ele que a porta da rua era a serventia da casa. Teu irmão é aluno ou é professor? Aluno, meu irmãozinho. Ele e minha filha têm 7 meses de diferença. Sempre estudaram. Eu disse, não, vai se manter dentro da escola. Inclusive, tem um processo correndo. Nós precisamos discutir, na minha opinião, qual o plano que nós vamos ter para retomar um projeto de educação no Estado. E não é isso que está acontecendo. Eu vi o vídeo do governador e ele fez 3 perguntas aos pais, né? 3 perguntas. E eu queria, inclusive, né, porque ele questiona a família, de onde estão as crianças, com quem as crianças estão falando e com quem estão se conectando. E é importante que a família consiga ter a dimensão desse ambiente digital e de como ele tem impactado a nossa criançada. Agora, eu queria devolver a pergunta para o governador. Onde ele estava durante a pandemia? O que eles fizeram durante a pandemia para que a gente não quebrasse o vínculo escolar, para que distribuísse a merenda e para que a nossa gurizada tivesse um plano de educação? E o que ele está fazendo para a gente ter um outro ambiente escolar? Eu recebi, semana passada, a gurizada ali do Paula Soares. E eles disseram, Bruna, é muito triste, porque nós estamos lá com uma escola que não tem trabalhadora da higienização, tem uma para toda escola, nós estamos sem merenda, nós estamos com uma série de salas fechadas, nós não temos sala de informática, o laboratório de informática, e a gente precisa para fazer os trabalhos. E do outro lado, quando a gente olha da sacada, nós vemos os banquetes do governador, ao lado do Palácio nós vemos as festas que acontecem, tudo de gala, tudo muito bem organizado. Nós olhamos o churrasco e o cheirinho vem aqui. A gurizada, ela está conectando. Ali, a desigualdade, ela é muito expressa. Para quem não sabe, o Paulo Soares fica vizinho, né? Ao lado ali do Palácio Piratini. Um prédio histórico. É assim. Que deveria estar dentro do programa de reformulação e de reforma do centro histórico. Está dentro? Não está. E como é que essa discussão está sendo feita na Assembleia Legislativa? Há a Comissão de Educação, mas isso chega também ao plenário. Há uma grande preocupação neste momento na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre a situação da educação? Jeremino, eu acho que tem uma comissão de educação que se dedica muito sempre a discutir os temas da educação. Infelizmente, né, com impacto muito pequeno, porque dentro da correlação de forças, né, o governo tem ali a sua maioria, gere dentro do que diz que é prioridade, né? Porque também não tem uma escuta ativa da outra parte. Nós ainda temos um problema muito sério no Brasil de olhar para a juventude como se fosse o futuro, né? Esquecendo que se não tiver um bom presente, né, não tem futuro. Então, eu tenho duras críticas à metodologia e à forma que tem se desenvolvido a educação no nosso Estado. Essa educação não me faria deputada hoje. Essa educação não me faria estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Intelectualmente, não estaria capacidade para isso? Não, porque eu fui filha de uma outra escola, uma escola que garantia merenda em condições muito precárias, em condições muito piores. Ou seja, nos últimos anos piorou muito. Piorou muito, né? E assim, nós falamos de uma escola e nós responsabilizamos uma família que, olhem só, eu sou mãe desde os meus 16 anos, né? Me encontrei com a maternidade ainda muito cedo. Esse é o meu encontro com a política, né? Em função da luta pela vaga na creche. Conheci a Manuela, eu era bem guria. E
esse, então, é o motivo pelo qual eu conheci a política. Mas, quando... brigando por uma vaga na creche. Brigando por uma vaga na creche. Essa foi a tua... Esse é o meu encontro com a política. ingresso na política. E quando eu fui para a Câmara de Vereadores, essa também foi a centralidade do meu mandato, segue sendo aqui. Mas eu defendo uma escola de turno integral, Nando. Eu sempre trabalhei, no mínimo, 8 horas por dia. Sempre trabalhei. E quando a minha filha saiu da pré-escola, da educação infantil, ela foi para a escola e foi a treva da minha vida. Porque eu trabalhava, no mínimo, 8 horas, fora a jornada de ida e vinda do trabalho. E ela ficava meio turno. E ela ficava meio turno com quem eu conseguisse que ficasse. Então, nós temos uma escola que, inclusive, não acompanha as famílias que são trabalhadoras. Então, essa pergunta que o governador faz para os pais, onde estão os filhos, com quem estão falando, uma parcela considerável do tempo eles não conseguem responder. Porque, objetivamente, outro colega coloca comida no prato de forma muito básica, ou tu garante o acompanhamento das crianças. A resposta seria onde deveriam estar na escola nesse horário. Onde deveria estar a escola de turno integral. De turno integral, com educação, com cultura, com esporte. O que me faz... Outro elemento que é bem importante, eu só concluí o ensino fundamental, nenhuma das minhas amigas concluíram o ensino fundamental no tempo. Eu fui a única a concluir o ensino fundamental. Eu tinha um professor, vocês conhecem a minha estatura. É muito engraçado, porque as pessoas elas acham que eu sou muito grande, eu sou meio acelerada, às vezes até meio brigona. Então, as pessoas então, as pessoas me veem e elas acham que eu sou alta, eu sou grande, porque os meus irmãos também são bem grandes. Eu sou a contradição da minha família. Falo para eles que concentrei inteligência. Mas, e quando as pessoas me veem, elas dizem, poxa, Bruna, toda essa briga aí e com essa altura, mas é... Achei que tu era grandona, forte. Não, achei que tu era grandona. Não, mas é vontade mesmo, é força para lutar. Eu até esqueci o que eu estava falando. Agora eu buguei aqui. Eu faço muita... Agora, como é que tem sido o trabalho na Assembleia neste momento em que, de um certo ponto de vista, melhorou? Eu acho que é a maior bancada negra da Assembleia Legislativa. Agora, lá dentro, vocês estão sendo, digamos assim, ouvidos como devem ser, ou no dia a dia tem que brigar para ouvir, para não ser interrompido, para realmente ter o direito à palavra? E mais, assim, tem manifestações racistas dentro da Assembleia, por exemplo, de parte dos deputados? Juremir, assim, eu primeiro fazer um parênteses, né? A Câmara de Vereadores era a selva, né? Ali o racismo era frontal, na Câmara, o machismo era frontal, na Câmara, né? Sim. O machismo era frontal, o racismo era frontal, né? Todos os embates eram muito acalorados e nós precisava a todo tempo enfrentar. Eu, inclusive, primeiro ano de mandato, dizer, pelo amor de Deus, vocês querem enlouquecer a gente aqui. Mas a Assembleia, eu acho que tem um ambiente mais cordial, porém não menos violento. Mais cordial porque os embates são mais formais, eles são mais jeitosos, porém, né, nós sentimos a diferença. Eu entendo hoje o que é deputado de primeira classe, deputado de segunda classe. Eu entendo hoje esses termos que sempre foram pulverizados ali na assessoria. Eu fui da assessoria da Assembleia. Eu trabalhei enquanto assessora da deputada Manuela, na época era deputada, na Assembleia. E a gente sempre falava, tu sabe quem está na primeira linha ali, que é aquela galera mais antiga e que... enfim, tem relações privilegiadas. Agora, nós chegamos com muita vontade e com uma intenção, e acima de tudo, com a convicção de que esse lugar é um lugar importante de ser ocupado. Né? Quase 200 anos, 188 anos de Assembleia Legislativa, nós nunca, na história, tivemos a presença de mulheres negras dentro do plenário, utilizando a tribuna. Se a gente for parar para pensar e olhar para essa história, nós sempre estivemos ali. A gente sempre esteve ali, limpando, servindo, garantindo café, garantindo... Então, assim, essa virada de chave, ela é fundamental. Nós vivemos num país que a base é colonial e escravocrata.
né? Quando a gente fala do que aconteceu aqui, né, do trabalho análogo à escravidão, se a gente for olhar, é muito próximo do que já acontecia no período da escravidão. Quem é o povo que pode ser escravidado? Quem é o povo que pode ser explorado? Quem é o povo que pode ser marginalizado? É o povo preto. Então, nós fomos para a Assembleia, primeiro, eu acho muito bonito, porque todo mundo dizia que era impossível eleger uma bancada negra. Né? Porque tradicionalmente o Estado não elegia, porque tradicionalmente a política não concebia, por uma série de fatores. E nós, já com o resultado da Câmara, olha, é possível, porque não é nós contra nós. São 55 lugares, cada um aqui tem uma história, uma trajetória, nós não somos iguais. Né? Eu falo muito para a galera, e uma das coisas que mais chocava era porque ninguém sabia o nosso nome. Eu estava entrando, deputada Laura, eu sou a Bruna. A Laura estava entrando, Bruna, sou a Laura. A Laura é jornalista também. Não, e a Laura, assim, a Laura, ela disse, esses tempos, essa semana, ela disse, Bruna, acabou minha paciência. Eles conseguiam falar com a gente, com as duas, uma diferente. Nós somos muito diferentes, né? E ainda assim confundia. E assim, confundiam. Responde, Bruno. Oi, Laura. Então, assim... Oi, tudo bem, tudo bem. E assim, eu dou risada hoje. Eu dei autógrafo como Vianney Carley algumas vezes no Gauchão. Ô, Vianney, opa, tudo bem? Me dá um autógrafo, claro, só assinar Vianney Carley. Tu e Vianeiro, muito parecido. Mas não tinha tanta internet, era mais rádio. Agora é muito engraçado, porque as outras deputadas não são confundidas pelo nome. Não, isso é... Sabe? Os outros deputados não são confundidos pelo nome. Então, a gente sabe que no pano de fundo, a gente sabe o que acontece. Então, por isso que eu te digo, o racismo, ele é estrutural, ele está presente, óbvio. É diferente porque eu acho que a Assembleia se preparou de forma diferente da Câmara. Eu fui barrada 3 vezes na entrada do plenário da Câmara. Não me deixavam entrar no plenário. Só entrava deputados. Porque porque não era deputado. Vereadores, só entravam vereadores. A Câmara, então, digamos assim, é a selva mesmo. Não, a Câmara é a selva. E tem que estar disposto a lutar, porque é importante também. Eu, se pudesse passar pela Câmara, passaria de novo. Porque a cidade te enxerga ali. Os grandes embates acontecem ali. O posicionamento político da cidade passa pela Câmara. Infelizmente, nós temos uma Câmara hoje voltada para as elites da cidade. Hoje está preocupante e não para o povo da cidade. Sim. Agora, eu tenho certeza que nós só chegamos juntos na Assembleia com a primeira bancada negra da história porque nós enfrentamos esse poderio de frente. Então, eu acredito, o que muda a minha vida é a política pública, né? Eu acredito na política. Eu acredito, uma das minhas maiores alegrias, eu fui a primeira mulher a gerenciar, a ser a presidente da Comissão de Orçamento. Nunca uma mulher tinha conduzido a Comissão de Orçamento, que dirá uma mulher preta que nunca teve, nunca teve grana. Mas eu sempre soube o que queria ali, né? Em qualquer lugar que fosse. Eu queria popularizar a discussão do orçamento. E nós conseguimos. Pela primeira vez na história, se teve emenda dentro do orçamento para combate à pobreza menstrual. Isso, eu fui uma menina que não teve absorvente para ir para a escola. Faz diferença ou não ter? Né? É óbvio que faz. Eu tenho muito orgulho da minha passagem na Câmara, valorizo muito ela, e eu falo para a galera, venham, nós precisamos criar uma cultura de ocupação desses espaços. Eu acho que a gente tem conseguido falar com a nossa comunidade, falar com o povo que a política é importante e que nós precisamos ocupar ela. Ô, Bruna, eu conversei com o Matheus, e deputado, né? Matheus, ex-vereador também. Mateuzinho, sobre o Matheus foi um dos pontas de lança na questão do debate sobre a alteração da letra do hino gaúcho. Né? Eu queria saber se tu vai comprar essa briga, porque né, é um debate... Me parece uma coisa que seria bem óbvia, mas eu queria saber da tua opinião. Aquela frase, né, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Né? Deixa eu te contar. Eu já tenho até uma alternativa para a letra, posso até sugerir. Povo que não tem virtude acaba por derrotado. Pronto, a resolve. Agora, deixa eu te contar uma história. Nós, na Câmara de Vereadores, naquele fatídico dia... na verdade, fatídico dia que vocês não levantaram o dia que nós o hino. Não levantamos. Eu não levantei. Eu que organizei a galera ali para não levantar.
Meu sonho era não levantar E em não um levantar. ato público. E nós estava ali, o Matheus, inclusive, estava do outro lado, nós estava do lado do Ruas. O Matheus olhou e disse: o que vocês estão fazendo? E eu disse: eu não vou levantar, porque eu queria ter feito isso na diplomação. Só que colocaram eu e a Karen porque só os mais votados dos partidos foram diplomados presencialmente. Então, no dia, na Câmara de Vereadores, só entrava vereadores na sessão, né, na primeira sessão. E o meu sonho, eu não canto hino desde os meus 14 anos, viu? Eu fiz um trabalho de história e pude estudar um pouco do que foi o massacre de Porongos. E aquele dia eu deixei de cantar o hino, nunca vou me esquecer. Com 14 anos, eu cheguei na minha professora e perguntei para ela se eu podia sair da fila. E ela disse que sim, que eu podia, e que eu podia sentar na lateral. Ninguém entendia, mas eu me dei conta, caiu uma bigorna na minha cabeça, que povo que não tem virtude que acaba por ser escravo. E daquele dia em diante eu não cantei mais o hino. Eu sempre acho que o hino tinha que ser, a tua solução é boa, mas eu acho assim que tinha que ser povo que não tem virtude acaba por escravizar. É isso, tem várias. Nós só temos que botar na métrica. E, né? Mas tá certo. e outra Isso aí a gente coisa, providencia. A métrica fica contigo. Nós providenciamos, mas tá ele certo. já foi alterado 3 vezes. O hino do Rio Grande do Sul já foi alterado 3 vezes. Então não é um debate. Não há nada que não possa ser Não alterado. é nada absurdo. Então, assim, nós não levantamos aquele dia porque nós entendemos que aquele era o momento de um momento histórico da resistência do nosso povo. Então, nós não levantamos, nós nos entrincheiramos. Matheus, que era o único que estava do lado da bancada dele, do PSOL, veio. Nós ficamos os 5 ali. Mas o Matheus é historiador. E dentro da discussão nós escolhemos o Matheus para, então, utilizar a tribuna e fazer a nossa defesa, né? Porque é muito simbólico também. Então, eu sou uma entusiasta. E eu tenho muita tranquilidade. Está pronta para esse debate, portanto. Não, nós temos muita tranquilidade. Eu acho que nós estamos em outro momento da história do Brasil. Tem uma parcela da população que foi invisibilizada ao longo de toda a história que quer ocupar o seu lugar. Esse é o momento da gente ocupar o nosso lugar. Né? E nós estamos fazendo, lutando. Juremir, tu que é um especialista no assunto, escreveu sobre isso, né? Especialmente questão Eu ganhei de um Porongos. livro do Juremir. Não, Não da pessoa dele, mas eu ganhei um livro do Juremir que de legal. presente de uma amiga. Olha só, que bom. Fico feliz. Não, Aliás, eu ia contar o seguinte, Nando. Eu me lembro da primeira vez em que eu entrevistei o Matheus. Foi em 2013. Era em torno dos movimentos de 2013, a questão da passagem do Sim. ônibus. E o Matheus era bem jovem. Ele é jovem. Jovem, todos nós. 10 anos atrás ele era um menino estudante Ele de é um dos história. mais jovens. Eu fiquei inclusive. impressionado pela garra, sabe, assim, a precisão da análise. Eu pensei, esse vai longe. E foi rápido, hein? Nossa Senhora. E é uma verdade. turma muito boa, que ocupou um espaço rápido. E eu acho que até te encontrei um dia na Redenção, quando tu estava na campanha, e a gente ficou comentando assim, tomara que dê, porque tinha que fazer essa entrada em grande estilo na Assembleia, né? A Assembleia toda ali, com essa coisa que tu diz, né? Cheia de jeitos, né? Mas tem que quebrar também um pouco da hipocrisia da coisa. Ali o pacto da mediocridade funciona. Tem que até cuidar, né, o que diz, mas enfim. Para pegar o negócio do hino, eu queria só dizer ali, porque muita gente alega a questão, não, mas tem que ver contexto histórico e tal. Mas o contexto histórico, a meu ver, né, que não sou estudioso do assunto, é mais grave ainda. Porque quando a frase é escrita, né, já existia um povo escravo. Claro. Né? Então a frase é clara, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Existia um povo escravo naquela época. Era o povo negro, então a frase é claríssima. Se tem que analisar o contexto, eu acho que é mais agressiva ainda a frase, analisando o contexto. Liberdade, né? Exato. E quantas luta da pessoas vida estavam pela ali liberdade. lutando por liberdade e denunciando a escravidão? Porque para o contexto valer como álibi, eu sempre penso assim como absolvição, bom, tem que ser um contexto em que ninguém se dê conta de que tem ali algo absurdo. Mas o número de abolicionistas e os próprios escravizados que estavam na luta contra aquilo é suficiente para dizer, olha, é possível dentro do contexto perceber o absurdo do próprio contexto. Porque senão é só olhar para E trás. também quem conta, né? Como era o contexto, ele é formado por, né, da época, mas tem um monte de gente que era invisível, que não pôde contar a sua história daquela época, né? Então o contexto também é, né? É bem discutível. Eu sempre acho que essa coisa assim que se diz
não se pode cometer pecado de anacronismo, né, de tentar olhar o passado com os valores do presente, mas eu acho que isso foi uma invenção assim, dos conservadores, principalmente, para absolver o passado de todos os seus crimes. Então, nós estamos vivendo uma época que tem que olhar para o passado e dizer assim, não, olha, isso aí não pode. Não podia, não pode hoje e não podia naquela época. E quando a gente compara o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Brasil com os vizinhos começaram a abolir muito antes de nós. Nós somos o último. Todo mundo sabia que aquilo era um absurdo, que tinha que acabar, e nós ficamos segurando. Pedro II é apresentado, o grande sábio Dom Pedro II, mas ele deixou rolar a escravidão até 1888. Não, podia ter feito alguma coisa antes. Os nossos vizinhos que tu fala, eles próprios, por exemplo, eles puniram as ditaduras, né, nos seus países. E nós não. Nós nunca fizemos Nós isso. mal conseguimos discutir ela de forma responsável, né, equilibrada. Os acaloramentos de quando se coloca temas em discussão é algo, tanto a ditadura, e eu acho que parte do legado do momento que a gente vive são as sequelas da ditadura e da escravidão. Né? Se a gente for aí ver esse avanço desse conservadorismo, é quem defende o quê? A ditadura. Então, não ter falado, não ter conseguido debater amplamente o que significou a ditadura na nossa história nos faz ficar sem memória, né? Da mesma forma, a escravidão, né? Nós somos um país que se diz aqui que não há escravidão. Eu fui para os Estados Unidos agora recentemente, num programa do consulado americano, e a concepção de quem não conhece o Brasil é de no Brasil não tem como ter racismo, não existe racismo no Brasil, porque é um povo miscigenado, é um povo... Ou de maioria negra, de maioria negra, não existe racismo. Então, esse racismo velado, ele é ainda mais cruel, porque lá o povo teve, como a segregação foi forte, né, e foi tão forte quanto aqui, porém expressa em lei, né, e aqui também, mas aquele povo se entendeu enquanto comunidade, se entrincheirou, né? O período da escravidão no Brasil e o pós-escravidão, ele é muito cruel com o povo negro. Né, dificulta em todos os sentidos a nossa organização, desde o sentido do trabalho, de não ter postos de trabalho, de não ter medidas reparatórias. Tudo isso faz com que a gente seja um povo que precise ainda hoje baixar a cabeça e trabalhar muito. Sempre me perguntaram por que a minha mãe não era não estudava. Eu disse, minha mãe nunca pôde estudar. Mas como é que tu pode estudar? Mas eu sou outra geração, com muito mais possibilidades, com muito mais acesso. E a diferença, e eu sempre uso eu e a minha mãe como parâmetros, né? Parâmetros de medição de política pública. A minha mãe, ela é uma mulher, é um dos exemplos de força e de trabalho das mulheres que mais trabalharam para mim na vida. Minha mãe sempre que eu lembro da minha mãe, ou nós estávamos com ela no trabalho, ou ela estava de casa saindo para o trabalho. Sim. Mas a minha mãe continua sendo uma mulher negra que hoje tem 57 anos e que continua sendo gari e que tem a 3ª série. Eu segui a vida pelo mesmo caminho, sendo empregada doméstica, maternando na adolescência, mas eu, hoje, tenho um nível superior. Isso só foi possível porque tem uma política em curso aqui. Quantas amigas tuas de infância que tu olha para o lado e pelo menos chegaram a estar hoje numa faculdade? Ainda é dureza, viu, né? Poucos, né? Ainda é dureza, porque eu sou atravessada pela política também organizativa, né? Eu fui me organizar, fui virar militante. A luta pela vaga na creche me fez lutar para querer que as outras meninas tivessem vaga na creche. Ao longo disso, eu vou entendendo que tudo isso é um processo político, é um projeto político, né? E eu vou me encontrando e eu vou querendo mais dentro dessa lógica militante. Eu fui presidente da nossa juventude, né, da União da Juventude Socialista. Depois eu fui presidenta da União das Associações de Moradores de Porto Alegre, a UAMPA. Então, assim, a organização política Eu sou afiliada ao Partido Comunista do Brasil desde os meus 16 anos. Tu és a presidente do partido? Atualmente, presidente do PCdoB em Porto Alegre. Do PCdoB de Porto Alegre. De Porto Alegre, isso. E eu imagino que tu sejas a primeira mulher negra a presidir o partido. A primeira mulher negra a presidir um partido. Um partido. Político em Porto Alegre. Puxa.
Então, E a tua mãe continua trabalhando como garia? A minha mãe continua trabalhando, continua na ativa. Extraordinário, né? Minha mãe agora... Pensa o orgulho brigo, dessa mãe. Eu brigo com ela, tá na hora de sair da ativa. Cansa, né? E ela quer chegar até a aposentadoria. Ela ainda briga comigo. É. Ela ainda briga comigo, diz que não está na hora dela ainda. Ela está dentro de um centro... Eles chamam de capatazia, né? Eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, é o lugar que ficam ali os trabalhadores, né, que saem para a rua. Ela hoje está na higienização ali. Mas está nativa ainda, enfim, é uma mulher com muita personalidade. É uma figuraça. Mas é a nossa diferença, né? O que me atravessa, infelizmente, não atravessa minha mãe. Eu sou de uma geração, e eu falo, nós temos mais tempo de escravizados no Brasil do que de libertos. E dentro da liberdade, nós não temos mais tempo de acesso a políticas de equidade do que de escravidão. Então, ainda é muito tudo jovem. Eu tenho 2 gerações. Eu não consigo fazer meu mapa genealógico ali. Eu sou filha adotiva, não sou filha biológica, né? E meu pai agora, recentemente, também um militante, está fazendo a árvore genealógica dele. E eu consigo ir até a minha 2ª geração ali. Eu consigo ir até... Não sabe encontrar o... Não tem. Minha mãe mal tem o nome da mãe materna. Então, assim, nós estamos num processo de investigativo que tem um limite, né? Ele rompe. Então, isso é a história do povo negro no Brasil, que tem um apagamento, né? Então, ainda é muito triste. Minha mãe consegue chegar até a avó dela. Para diante disso, não tem caminho. Então, nós falamos de lugares que a sociedade estabeleceu e disponibilizou para o povo negro que são muito distintos. Eu sempre fui muito bagunceira, porém muito estudiosa. Eu sempre gostei do ambiente escolar. Essa coisa bagunça organizada. É uma bagunça que tem a gente, que eu possa... Eu sempre gostei dessa coisa da escola. Sempre fui muito do ambiente escolar. Minha filha é muito parecida comigo, ela gosta muito do ambiente escolar. Eu sempre vivia muito na escola, porque a casa era violenta, né? Eu sempre fui de uma família muito violenta. Então, na escola, é outro ambiente, né? É como se a gente mudasse de cenário. Bruno? Minha mãe sofreu violência doméstica durante muito tempo. Quase 25 anos da vida. Minha mãe é uma mulher muito, assim, com marcas muito fortes, né? Então, eu sou de uma família muito violenta. Então, a escola foi ainda mais importante. Então, nós tínhamos assim, uma condição social muito degradante, né? A fome era muito presente. Eu trabalhei na feira ali dos comerciários. Desde meus 7 anos eu ia para a feira, né? Então, ajudava. Eu falo daqueles trabalhadores ali dos feirantes. Ajudaram a criar muitas como eu. Muitos, porque nós ia para a feira de manhã, cuidava carro ali, aí ganhava umas frutas, levava para casa. No outro domingo era assim. Então, ajudaram a criar a gurizada ali. Então, essa condição, por isso que eu falo da educação, ela é fundamental. Eu sempre gostei do ambiente escolar, porque sempre me protegeu. Foi fundamental para que eu conseguisse me desenvolver. Então, dentro da escola, eu desenvolvi o melhor de mim. Foi ali dentro da escola que eu desenvolvi o melhor de mim. Que eu tive a professora, que eu tenho história. Minhas professoras me acompanham desde a creche até agora, a universidade, né? No lançamento da minha campanha de vereadora, meus maiores orgulhos é que estava lá a professora da minha creche, que dizia, a Bruna já era bagunceira. Tá. Ninguém entendia. Mas, do ensino fundamental, eu tive uma professora que ela disse que se eu entendesse a matemática, se eu entendesse o que eu precisava ali, 2 coisas eu ia ter de recompensa. Primeiro, eu ia poder repetir na merenda. Segundo, eu ia poder ajudar os meus colegas. Eu ia poder ensinar. Tu imagina, eu ficava pensando só, vou poder ficar correndo de um lado para o outro dentro da sala. Aquilo me alucinava. Mas eu só acabei o meu ensino fundamental porque um professor disse que eu poderia ser jogadora de vôlei. Era isso que eu estava dizendo anteriormente. Eu, com esse tamanho todo, sonhava em ser jogadora de vôlei. Eu sacava muito bem. Ele mentiu, mas foi com boa intenção, né, Bruno? Isso aqui é importante, né? Não, e o mais... Foi útil. Não, ele foi um gênio, porque ninguém acabava o ensino fundamental. As minhas amigas hoje, grande parte delas, infelizmente, tem nível fundamental, né? E ninguém acabava o ensino fundamental, todo mundo parava ali na 3ª, 4ª série, e eu fui uma das poucas
que acabei o ensino fundamental, me formei, fui estudar no Julinho depois. Ali no Julinho não deu muito certo. Mas o teu professor, a meu ver, tinha razão. Eu sempre pensei o seguinte, o Nando aqui, que é especialista dos esportes, que vôlei e basquete, como boxe, tinha que ter categorias, até 1,70 m, até 1,80 m, até 2 metros. Eu fui levantador no meu colégio. Eu fui levantador. Eu acho Não, como é que eu vou jogar? Eu também sou baixinho, como é que eu vou jogar contra um cara de 2,20 m? E sim, só que assim, as categorias precisam compreender o ser humano. Claro. Eu tenho 1,52 m. A gente tem que ser mais baixa, não dá pra ser na mesma altura. Mas eu Todo mundo sempre poder segurei jogar. muito saque forte, sempre saquei bem também. Então eu jogava com os meninos e com as meninas. E aí, lá na 8ª série, meu professor disse, olha, Bruna, quando eu me formei, ele disse, eu me lembro que ele disse rindo, algo que para mim foi muito sacana. Mas ele disse assim, agora eu posso me divertir, porque afinal de contas o objetivo foi concluído. Eu queria muito que tu te formasse, porque a escola, a gente vê o quanto tu gosta do ambiente escolar. Mas jogadora de vôlei tu não vai poder ser, porque tu não cresceu nada. Mas é a E tu regra. ficou boa em matemática, pelo menos? Não. Você é boa, não é boa em matemática? Também não. Mas eu sou boa de educação física, gosto muito, viu, Nando? Não, matemática é um fenômeno, não sei, Júlio, porque todo mundo diz ciência exata, quem sabe diz que é simples, mas então tem um fenômeno de ensino de matemática, porque 90% das pessoas metodologia. têm dificuldade em matemática. É metodologia também. É metodologia também. Eu acho que a gente... E eu falo muito sobre isso com a minha filha. Nós hoje temos uma categoria tão massacrada. Ser professor hoje, não é à toa que a universidade tem tido muita dificuldade, né, com as licenciaturas, né? O nível de evasão nas licenciaturas é ainda maior que nas outras áreas. Porque ser professor hoje é... É faltar daqui a pouco, né, de uma Bruno? Se ninguém quiser mais ser dureza, professor. de uma complexidade. Tu precisa lutar para ter um salário digno, tu precisa lutar para ter uma escola minimamente condições, tu precisa lutar para... É muito difícil, sem contar que tu ainda vai viver uma realidade que não valoriza o teu saber, né? Então, eu acho que a gente hoje tem um professor que está cansado. O professor está cansado. Se eu fosse professor, eu ia estar Duro ser esgotada. professor de ensino duro. fundamental, médio, É, professor porque de tu tem- rede estadual, Tu tem municipal. uma escola completamente sucateada, um aluno completamente adoecido pela violência e pela fome nas comunidades. Tu tem uma escola caindo na tua cabeça. Mal tem o quadro preso no lugar. Tu não tem equipamento nenhum tecnológico quando a gurizada está enfiado dentro dos telefones. Tu tem que ser um professor meio teatral, né? Sim. Conseguindo fazer malabarismo para ensinar. Então, é de uma complexidade gigante, sem contar que tu vai ter um quadro funcional completamente aquém da necessidade. Tem aí um estudo que fala que faltam 32 mil professores no estado do Rio Grande do Sul. Aí tu tem um edital para 1.500. Então... Na Assembleia agora, deputado, está em discussão essa reforma do IP. Tá? Como é que isso está sendo? Como é que vai terminar? Quem é que vai pagar esse pato? Eu espero que quem pague é quem menos pague é quem menos tem, né? Hoje, infelizmente, a lógica, primeiro, é importante dizer que destruíram o IP, né? É isso que eu ia dizer, porque o IP, quando eu era adolescente, Hermínio, tu também, era uma referência. As pessoas Não, o achavam, sonho das pessoas era ter o IP. ter o Meu IP. pai era Como é da que Brigada deixaram? Militar, a minha família toda dependia do IP. pra Não, mas assim, assistência médica. o sonho do trabalhador Era ter o IP. Era ter o IP. Na primeira, é importante dizer que destruíram o IP. Tem uma concepção no Brasil, uma linha desse liberalismo que também não é liberal. Né? O Brasil tem uma lógica muito de um conservadorismo que não é nem liberal e nem consegue ser conservador de forma respeitosa, mas que é destruidora do patrimônio público. Então, primeiro sucateia, destrói, para depois vender. Sim. Então, o que acontece no IP é a mesma coisa que aconteceu com o sentido da educação. Né? Quem foram os mais massacrados durante os últimos 10 anos? Os professores. Não é à toa que nós estamos vivendo esse drama. Quem são os mais atacados? Quem é a área mais atacada no governo Bolsonaro? Saúde. Né? Então, nós temos aí, em curso no Brasil,
uma concepção de que... E eu sou muito bronqueada, porque esse pessoal, eles têm o patrimônio público como uma extensão do seu patrimônio. Sabe? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso vender do jeito que eu quiser. E eu posso tratar como eu quiser. Primeiro eles vão lá, exploram, destrói, sucateiam, aí depois vende. A lógica nas empresas públicas tem sido isso. Ninguém pega uma empresa pública, vamos recuperar tal empresa. A lógica é essa. Está ruim, vamos vender. E o IP tem um paradoxo, uma coisa curiosa, que é o seguinte, porque o déficit do IP fica maior na medida em que não tem aumento, reajuste salarial do funcionalismo, porque paga uma porcentagem sobre o que se ganha. Como não tem reajuste. Não tem reajuste, fica parado. É uma lógica... E a inflação assim, come. É uma lógica completamente assim, ridícula. Porque hoje o grande problema do IP é exatamente esse. Né? Os funcionários não conseguem mais pagar. Os funcionários empobreceram. Portanto, o IP também empobreceu. E aí, a lógica do governador é ainda mais assustadora. Porque eu sou da área da administração pública, né? E por isso que eu falo que é a lógica da destruição do patrimônio público. Porque a lógica do governador é que quem mais tem, pague menos. Sim. Porque, teoricamente, é quem menos usa. Quem hoje é quem menos ganha, é quem mais vai pagar. Não tem cabimento um professor que ganha 2.000, 2.500, pagar R$1.000 o IP. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, a gente empobrece uma categoria já empobrecida. O governador, assim, encheu a boca para falar que ele, enquanto governador, ele, enquanto mais jovem, vai pagar R$380. Eu teria condições de pagar os 1.000. E mais, inclusive, eu acho que ele deveria pagar 2, inclusive. Se tivesse que dobrar, tinha que ser pro lado dele. E não pro lado de quem menos Porque ganha. a lógica não é por idade, não é por renda. Eles falam que tu tem que atrair uma categoria pro IP, que é a categoria que está fora hoje. Né? Entre a mais jovem é a que mais ganha. Mas é óbvio que nós sabemos hoje, com essa oferta, não é só a redução do valor que vai atrair novos profissionais. Tu precisa de uma reestruturação no sistema, que precisa falar do valor pago por consulta, que precisa falar do aumento, sim, de contribuição, mas não na lógica que estão ofertando, né? Quem mais tem é quem mais precisa pagar. Então, assim, a gente precisa primeiro conseguir se debruçar sobre o projeto. Ele não chegou na Assembleia ainda, né? Mas dos debates eles estão sendo levantados. E aí também não me arrisco muito a falar sobre, porque a gente ainda tem muitas preliminares, né? Não é o projeto em si que eu possa destrinchar Sim. e falar ele ponto a ponto. Mas a lógica até aqui apresentada é assustadora. Nós vamos destruir o IP. Aquele que já foi, eu me lembro, quando o sonho do funcionalismo público era ter IP. Não. Ô, Bruna, vamos falar um pouco nacionalmente aí. O que está achando até agora? 100 e poucos dias, todo mundo falou dos 100 dias, né? Já estamos em 100 e poucos dias. Tem uns 120. 100 e alguma coisa do novo governo, do governo Lula. O que você está achando até agora? Primeiro eu acho que a gente tem que comemorar, né? Nós vivemos um período muito duro. Tu sabe que eu, desde os meus 16 anos, como falei, sou militante do Partido Comunista. Nós estudamos muito história, né? E eu sempre fiquei com medo desse bolsonarismo assumir o poder, e meu pai viveu a ditadura, né? Então tinha muita história em casa. Eu vi esse período assim muito assustada, né? Ao mesmo tempo muito na linha de frente do combate, né, da resistência. E então acho que primeiro a gente precisa comemorar, porque o período que nós passamos foi um período muito difícil. Eu não sei o que seria de um Brasil com mais um governo Bolsonaro. Eu acho que, inclusive, destruiria o pouquinho que sobrou, né? Então, o povo brasileiro não tinha condições de mais um governo Bolsonaro. Então, acho que a gente tem que comemorar essa derrota, né? Que foi eleitoral. Eu acho que nós não ainda derrotamos o bolsonarismo. Ele ainda está presente nas casas legislativas e na sociedade como um todo. Eu acho que nosso principal inimigo é o analfabetismo político, que a gente pouco fala.
eu aprendi e eu entendi o que era direita e esquerda, ou o que era a política, o que significavam os partidos, já militante. Eu nunca ouvi falar da importância da política na escola. Inclusive, é o que se combate. O decreto do prefeito Melo aqui em Porto Alegre é ridículo. É ridículo. Do que, Bruna? O prefeito Melo proibiu as entidades estudantis de entrar dentro do ambiente escolar. E políticos também, né? E políticos também. Eu fiz muito debate de escola. Eu, inclusive, acredito que tem licença para a secretaria agora para entrar numa escola. O que é ridículo e nós temos que tentar derrubar judicialmente, porque fere o ambiente democrático, né, que é a escola. Então, eu acho que essas são as marcas da ditadura, né, que impede que a escola também seja um palco de debate político. Né? Hoje as pautas sobre educação dos últimos anos, Bruno, desculpa te interromper, foi a tal da escola sem partido, e agora nós estamos debatendo a criminalização dos professores, né? A URGS plantando maconha, né? A URGS era a plantação de maconha, sim, balbúrdia e tal. E agora está se discutindo de novo, até saudei no início, estamos falando nas escolas, na educação, só que a questão da violência. Não está se falando, né, do ambiente escolar. E aí nós temos aí um processo difícil que nós temos a necessidade de superar. Quando a gente fala dos 100 dias do governo Lula, eu acho que a gente ainda fala dos 100 dias de um Brasil que se recupera de uma profunda crise. Né? Nós precisamos achar, e eu acho que o governo está tentando, dentro da sua capacidade, né? Nós temos um congresso, por isso que é importante o ambiente de debate político, né, e de entendimento do que é a política. Nós estamos falando de um governo que tem um congresso assustador. E agora apareceram as tais novas imagens das câmeras do dia 8 de janeiro. Fatídicas. E a direita agora está dizendo que a culpa foi do Lula. Mas é uma disputa de narrativa. O 8 de janeiro foi culpa do Lula. É uma disputa de narrativa. O general ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, estava lá e não teria feito nada. É uma disputa de narrativa de um Brasil que segue em disputa, né? Então nós temos um congresso que assim, eu tive lá essa semana que passou e assim, eu me assustei com o ambiente político, que é extremamente tensionado e com uma dificuldade de coesão para a recuperação desse Brasil que nós precisamos. Então, acho que o governo vai ter muito trabalho, nós vamos ter muito trabalho, me considero parte desse processo de reconstrução. Nós vamos ter muito trabalho porque, infelizmente, nós ainda temos um Congresso, casas legislativas que ainda são comprometidas com o bolsonarismo. E esse bolsonarismo não concebe que nós tenhamos um povo com dignidade. É disso que nós estamos falando. Então, acho que nós ainda precisamos... Eu acho que tem medidas fundamentais, Bolsa Família volta, né? O Pronasce volta. Nós temos uma série de programas, Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida volta. Então, nós voltamos... É como se nós estivéssemos na UTI, e a gente estivesse recuperando a capacidade... Voltando a respirar. De respirar. Então, eu acho que o Brasil está voltando a respirar. Ainda precisa de muita fisioterapia, precisa andar muito para frente, precisa conseguir desenvolver economicamente e social. Não dá para ter um país que se desenvolve com um discurso econômico que contrapõe o social, economicamente e socialmente. Né? Nós precisamos ter um país para todo mundo, que não... Para os que mais ganham, ganha mais, os que menos têm, ganha menos. Né? Então, eu acho que nós ainda temos muito pela frente, é cedo para avaliar. Na Assembleia Legislativa tem uma bancada bolsonarista forte. Gigante. Pois é, essa foi a herança do Bolsonaro para o Rio Grande do Sul, o legado. Na Câmara de Vereadores também, por isso que eu estou dizendo, e no Congresso não é diferente, entendeu, Juremir? Então, por isso que nós, assim, não vão ser 4 anos de facilidade, vão ser 4 anos de muita luta. E nós precisamos estar ainda mais organizados. Porque o Lula, não existe corpo sem cabeça, assim como não existe cabeça sem corpo, entende? Então, nós vamos precisar coesionar, e para coesionar, nós vamos precisar empurrar. E para empurrar, nós precisamos estar forte. Então, acho que nós vamos precisar de muita paciência, nós vamos precisar de muita articulação. Nosso povo, o movimento social precisa estar muito organizado. Nós precisamos disputar muito a sociedade civil. Né? Precisamos disputar muito a sociedade civil. O povo quer ver a melhora para ontem. Não sei se nós temos as condições das mudanças ser para ontem. Eu acho que isso tem que ser o mais rápido possível. Eu tenho falado, né? É inadmissível que
Brasil tenha sido um dos países que mais mata jovens negros. A cada 17 minutos, era 23, e a cada 17 minutos, o último dado, morre um jovem negro. Nós temos uma guerra acontecendo que não ganha solidariedade do povo. Né? Eu ficava olhando assim, a guerra na Ucrânia, né? E eu disse, é muito triste viver uma guerra. E é óbvio que nós tenhamos toda a solidariedade com todos os povos que vivam em guerra, mas o Brasil vive uma guerra não declarada e ninguém fala. Né? E o governo precisa ter como estratégia o combate à mortalidade da juventude negra, porque essa juventude pode ajudar a reconstruir o país com trabalho, com luta, com ocupação de espaço. Né? Eu acredito que o povo negro tem se organizado muito, ocupou as assembleias legislativas. Eu estive agora no encontro em Brasília, o primeiro encontro de parlamentares negros. Foi um encontro muito bonito, nunca vi na minha vida. Tanto jovem negro, negra, sonhando com um Brasil mais igual, mais justo, né? e tendo o desafio de ocupar esses espaços para falar da gente, para falar do nosso povo. Né? Nós não temos periferias 100% negras, mas nós temos periferias majoritariamente negras. E se nós temos um Estado bom para negros e negras, nós temos um Estado bom para toda a sociedade. Se eu não tenho medo de andar na rua, provavelmente terá menos medo. Né? Porque se o meu filho ou a minha filha, né, eu tenho filha no meu caso, mas eu tenho um irmão que tem a mesma idade da minha filha, meu irmão tem 80% mais de chance de morrer do que um menino branco. Eu tenho vontade de, quando meu irmão sai para a rua, tenho vontade de botar ele dentro de uma caixa e... Fica querendo que nem saia de casa. Saia. Então, há poucos anos, os dados do PNUD davam Porto Alegre como uma das cidades brasileiras, das capitais, mais difíceis para um negro viver. Tu tens essa sensação, tem dados sobre isso? Porto Alegre é uma cidade especialmente dura para os negros? Deixa eu te contar, Juremir, eu não entendia, não sabia o que era racismo ainda. Eu tinha 15 anos, já estava no ensino médio, estava no Julinho, e fui fazer uma entrevista de emprego. E eu cheguei, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei do ambiente escolar, portanto, acabei a escola e segui estudando. Fui fazer uma entrevista. Eu e uma amiga. Minha amiga, da mesma comunidade que eu no ensino médio, ela com a 3ª série do ensino fundamental, a 4ª série do ensino fundamental. Fomos para a entrevista, eu e ela, acabei minha redação, fiz todas as minhas continhas, era uma provinha muito simples. Ela teve muita dificuldade, ela não conseguiu concluir, tirou 2 e eu tirei 10. No resultado da entrevista, me deram a nota, tu foi muito bem, tu tirou 10, a redação boa, todas as contas certinhas, e a gente selecionou para a higienização. Eu disse, não, mas eu fiz a entrevista para a recepção. Ela disse, não, mas eu acho que tu tem mais o perfil da higienização. Nossa. Meu Deus. A minha amiga, que tirou 2, Sim, porque ela não conseguiu concluir a redação, e a redação era um dos critérios, ela foi selecionada para a recepção. Ela era branca. Recepcionista. Porque ela tinha o perfil, ela era branca, ela tinha o perfil da recepção. Aquele momento ele me estremeceu. Eles poderiam ter explicitado qual é o perfil. Você pode descrever o perfil da recepção? Não, se fosse hoje... Que idade tu tinha, Bruna? 16? 15 Eu anos. tinha 15 anos. Logo em seguida, eu disse, não vou desistir aqui, fui fazer uma entrevista, está no Tudo Fácil. Tinha um processo de seleção aberto. Cheguei no Tudo Fácil, fui 3 dias, a mulher não me atendeu porque estava com dor de cabeça, depois ela me atendeu porque ela tinha uma reunião. No 3º dia, a senhora da limpeza, disse, minha filha, o que tu faz aqui todo dia? Veio fazer documento. Eu disse, não, vim fazer a entrevista para o estágio. Ela disse, eu disse, mas o que houve? Ela disse, eu vou te dizer uma coisa, mas pelo amor de Deus, não disse que eu te falei. Eu disse, não, capaz, aquela mulher não vai te selecionar, ela é racista. Eu digo, racista? Aquilo me deu um choque. E eu fui assim, já impactada a falar com ela. E ela se levantou e me tratou muito mal. Bateu na mesa, tal. Disse que já tinha encerrado as inscrições. Eu liguei para o meu pai e disse, olha o que aconteceu isso. Meu pai disse, eu estou chegando em 5 minutos. Meu pai trabalhava aqui no centro. Estou chegando em 5 minutos, me espera aí. Meu pai chegou lá, militante também, do PT. Ele foi lá e falou com ela, disse, eu sei o que está acontecendo aqui. Eu entendi o que aconteceu.
ou tu faz, no mínimo, a inscrição dela, ou eu vou fazer uma denúncia por racismo. E vou te levar ela aqui agora para a delegacia. Isso deveria ser 2006, não, foi antes da minha filha, não, 2003, 2004, por aí, 2013, eu acho. E aquilo ali me impactou. Eu disse, bom, aqui eu paro, porque não adianta eu estudar. Não adianta eu mostrar que eu sou boa. Não adianta. Vai ter sempre um deles na minha frente que vai dizer, ali eu larguei a escola. Ah, tu largou ali? Não, ali eu larguei a escola. Olha o quanto foi cruel. Uma guria que tinha toda a capacidade. Eu podia, inclusive, não ter maternado na adolescência, porque eu larguei a escola. E eu só retomo a escola depois que eu encontro com a Manuela. E aí já me encontrando com a militância ali do movimento estudantil, me encontrando com a gurizada, e aí num papo ela disse, mas quem sabe não volta a estudar. A Manuela eu conheço a Manuela desde quando ela tinha uns 17 anos, ela foi minha aluna. Era uma aluna assim que ela se destacava, porque ela era combativa, ela discutia com a gente, nós fazíamos assim provocações ideológicas para ela. Tenho uma grande admiração pela Manuela. E a Manuela é uma mulher branca, claro, classe média, sofre muito ataque, muita violência política perseguição. de gênero está Machismo materializado. corre solto contra ela, há um ódio enorme contra ela. Eu não sei se isso até não tem, digamos assim, influenciado um pouco desse recuo dela, de deixar assim a linha de frente, de não concorrer e tudo mais, porque a Manuela, se concorrer, deputado, você vai ganhar. Então eu queria que tu falasses um pouquinho dessa tua relação, pelo que tu estás colocando. A Manuela teve um papel transformador na tua vida. A Manuela é minha parceira de luta, né? Eu tenho muito carinho por ela. É quem, na verdade, me mostra que a política pode ser, primeiro, mais humana, mais próxima e pode ser real. Eu nunca tinha convivido com alguém político. Eu fiz campanha para a Manuela, a vereadora. Nunca vou me esquecer da imagem dela entrando na vila. Eu estava sentada na calçada com a gurizada que eu morava, da gurizada da vila ali, era um final de semana, e estava amamentando minha filha. Ela chegou, falou, e aí, beleza? Queria entregar o material. E foi muito diferente, né? Porque o perfil do político, né? Era muito diferente. Chega aquela Meu pai guria. fazia campanha para aqueles, né? Todo o respeito, né? Uma galera mais velha, uma galera mais engessada, a Manuela chega com, e aí, beleza? E aí, gurizada? Então, Veio a Manuela. mas eu achei bacana. E era muito engraçado a Manuela dizer, nós não temos muita grana, mas nós temos disposição e tal, se vocês ajudar, nós vamos lutar pela creche. E fizemos campanha, uma gurizada, e aí, mas uma semana depois eu liguei para o gabinete dela e disse, fiz campanha para ti, agora eu quero minha vaga. Ela disse, não, mas eu não te prometi vaga, eu te prometi que nós ia lutar para conquistar a vaga na creche. E aí ela foi na minha casa, lá na Cruzeiro ainda, e ali iniciou um processo que a gente nunca mais se separou. Depois de um tempo, eu fui trabalhar com ela, enquanto ela era deputada federal, em 2008. Já era militante aí. E em 2008, então, eu fui trabalhar com ela. E de 2008 até 2016, tive um intervalo ali que eu trabalhei com a Jussara. Mas depois voltei para o mandato estadual e aí fiquei aqui com ela até o final. E aí eu saí para concorrer. Mas foi uma história, assim, a gente tem uma história muito bonita, né? De muita hombridade, né? Eu vejo a Manuela como uma das referências brasileiras, assim, uma das percursoras em temas fundamentais, né? A presença da juventude na política, a própria maternidade, que era um tabu. Me lembro de um dia que a Manuela foi amamentar, um negócio tão simples para nós na comunidade, para nós na vila, aquilo ali. Minha mãe amamentou minha filha, inclusive escondida de mim, uma coisa assim. Eu saía para trabalhar, minha filha desmamou muito tranquila. E eu disse, um dia meus maridos. Tem algo errado aí. Meus maridos queria brigar com a minha mãe e dizer, vem mais cedo. Vem mais cedo, tu vai pegar. Minha mãe estava amamentando minha filha. Minha filha só queria minha mãe. Mas então é um processo muito natural. Eu me assustei tanto quando aquele ambiente se formou, quando a Manuela estava amamentando a Laura no plenário. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Sabe? Por que todo mundo espantado? Todo mundo espantado, uma mulher com o peito de fora amamentando uma criança. Diz, como se ali todo mundo não fosse filho de alguém, né? De vez em quando alguém. Sim. Então, eu acho a Manuela assim, precursoras em
em áreas assim muito estratégicas para o Brasil que a gente vive hoje, inclusive da pauta antirracista, né? Nós falamos da necessidade de pessoas negras e não negras pautar o racismo. Nós não vamos vencer o racismo sem que nós estejamos todos juntos, né? Entendendo da importância de vencer essa que é uma doença brasileira, essa é uma doença social. E a Manuela, ela é, então, muito simbólica para mim, eu tenho muito carinho. Assim. Sonho em ver a Manuela prefeita. Falei para ela, eu que quero. Bruna, para a gente fechar, já passamos de 1 hora, deixa eu te perguntar, para ali da Vila Cruzeiro, como é que está a nossa Avenida Tronco ali, porque muitas pessoas saíram dali, um pouquinho assim, como é que está agora e como é que foi esse processo todo aí? O que a comunidade sentiu? Eu sou oriunda daquela... Eu fui Pegasse a mudança? Né? Eu fui removida, eu fui uma das removidas pela Avenida Tronco. Ali, mais uma vez, eu me obrigo a lutar. Antes era para defender a creche, depois foi para defender a nossa escola, que fecharam, e aí culmina com a Avenida Tronco. Né? Ali eu disse, eu vou me jogar com todas as fichas e vou tentar me organizar politicamente, porque precisa ser a gente. Eu recebi uma carta por debaixo da porta dizendo que eu tinha 40 dias para sair, eu trabalhava o dia inteiro, só cheguei e peguei aquela cartinha. E foi um processo muito violento, né? Porque iniciaram a avenida sem ter um projeto. Mas 40 dias para sair, não te disseram para onde? Tu ia ter que te virar. Não, eles iniciaram o projeto da avenida sem que iniciasse um processo de negociação com a comunidade. Então, assim, eles fizeram um cadastro com as pessoas que estavam em casa. Majoritariamente o povo trabalhava, e quem trabalhava não teve acesso ao cadastro. E aí inicia uma luta do movimento chave por chave para que todo morador que habitasse naquele lugar tivesse acesso ao cadastro. Então, das 400 foi a 1.800, né? O que era... E, então, inicia uma avenida sem que as casas, sem que os lugares... Com ninguém. Sem que tu soubesse para onde tu ia. Então, inicia um pânico geral, né? E que a gente começa a organizar e começa a pautar o poder público. Eu me lembro da minha saída, assim, quando eu decido, né? Disse, não, está na hora de sair, porque está muito violento. Então, o processo da Avenida Tronco, para mim, é o exemplo da obra que deu errado. Todo o processo de degradação que a Tronco vive hoje tem o impacto da avenida. Porque é escola que fechou, é posto de saúde que fechou, é praça e campo de futebol que fechou. Mas... E é uma obra, é uma avenida de escombros durante muito tempo. Então, aquele processo de degradação fez com que as pessoas ficassem desesperadas e quisessem sair daquele ambiente que só se tornava mais violento e mais difícil. Aquela obra ela inicia com o governo Fortunati, né? Sim. E que ela não se conclui nem os mandatos do Fortunati e que chega ao governo Melo, que fazia parte dos governos, né? E que também não dá um desfecho feliz. A Avenida Tronco não vai entregar nenhuma moradia. Depois de pronta, não vai melhorar o local? Tu não acredita nisso? Mas não que é a conclusão da Avenida Tronco? É o asfalto que passa ou é o projeto que inclui as moradias, a reurbanização? O projeto é só o asfalto, não tem o resto? Tu tem ali os acessos laterais, que eu já denunciei várias vezes, já fui no Ministério Público, cansei, enquanto vereadora, que tu elevou o nível da avenida e tu deixou os acessos tudo abaixo. Tudo abaixo. Quando chove? Alaga. Alaga. Então, para quem é aquela avenida? Qual o impacto social dela? Aquela avenida é a avenida que liga direto a Carlos Barbosa ao Barra Shopping, né? Isso. Para quem ela é? Entende? Nós, enquanto morador, nós perdemos 4 praças e campos de futebol. Ao mesmo tempo, é um dos maiores índices de violência da cidade. Deixou de ser a Restinga o lugar mais violento da cidade. Aqui do lado. Para que fique mais acessível. Para que fique mais acessível a chegar no shopping, para o carro passar. Então, assim, é um projeto de como não fazer. Não leva em consideração a questão social, não leva em consideração a importância dos equipamentos públicos ali. O postão nunca teve tão sucateado. Eu sempre me tratei no postão a minha vida toda. Eu nunca tive plano de saúde. Sempre olhei para o IP assim, imagina se o SUS fosse assim. Mas eu nunca tive um plano de saúde. E, portanto, eu sempre me tratei no postão da Cruzeiro. Tenho sou asmática. Sempre fui para lá assim, nos momentos mais difíceis. E eu fiz pequena cirurgia. Eu tive uma queloide, tirei lá no postão da Cruzeiro. Sempre tive tratamento dentário lá no postão da Cruzeiro. Então, já foi um lugar... Era bem atendida. Muito bem atendida. E hoje é um espaço degradante.
Então, é muito triste, porque nós temos uma cidade, e eu acho que observem isso, nós estamos agora desenvolvendo uma cidade segregada, que é uma cidade para os trabalhadores dos serviços, né? As empregadas domésticas, os trabalhadores de terceirizada, que é essa cidade onde o serviço de transporte só funciona nos horários de pico. Então, não funciona para o lazer e para o acesso à cidade. Nós temos uma rota para o público que tem mais condições econômicas, que está muito bem desenvolvida, Quarto Distrito, Centro Histórico, Orla, shoppings, né? E que faz com que tu tenha uma sensação, se tu não circula na periferia da cidade, que tu tem uma cidade linda. Porém, tu tem a periferia vivendo dias de caos. Esgoto, escola, falta de assistência social, degradação dos espaços públicos, fechamento de postos de saúde, fechamento de escola. Nós temos um cenário muito triste. E uma cidade periférica que não tem acesso à cidade cultural, né? Então, eu acho que a gente vive um momento muito difícil para a cidade, para essa cidade, que já foi a capital do orçamento participativo, né? Já foi uma cidade que marcou o mundo, né? Porque já foi referência para o mundo de mecanismos de participação. Acho que a gente tem muitos desafios, né? E esses desafios precisam contar com a gente. Legal. Fechou, Jeremias? Fechou. Bela conversa. E quantas coisas interessantes. Aprendemos muito aqui sobre essa trajetória corajosa e vitoriosa da Bruna. Com certeza. Sensacional. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Seguimos te acompanhando. Trata bem a Vitória, tá? Vitória fora, né? Não, faz favor. Vitória é minha companheira de duelo com o Jair Bolsonaro. Não, eu ganhei uma relevância ainda maior, né? A Vitória, você sabe que foi minha colega, né, de trabalho. A Vitória foi da assessoria da Manu também. E depois a gente se encontra agora no mandato estadual aqui. Porque eu tenho muito carinho a respeito, porque quem foi assessor sabe o quanto a gente trabalha e o quanto é difícil apresentar um bom mandato para o Estado, né? Mesmo que o parlamentar tenha uma boa vontade, é muito difícil comunicar, muito difícil. Vocês sabem o que é a comunicação do nosso Estado, que são os meios de comunicação. É muito desafiador e a gente tem uma equipe muito lutadora, assim, muito de luta, muito empenhada. A Vitória faz parte de uma das nossas áreas. Bom trabalho, boa peleia. Obrigado. Vai ser grande. Deputada Bruna Rodrigues foi a nossa convidada aqui no Do Lado de Cá. A Fernanda H está ali, nossa artista. Sigam a Fernanda H, músicas de melhor qualidade no YouTube. Já foi lá, Julimir? Já, conferiu, claro, foi lá. Claro. A Vitória também. Ela toca piano, violão, canta. A Vitória é uma artista, né? É uma artista. Eu fico catando ela lá. Apareceu um dia com o Martin na mão, A Vitória violão. também foi minha aluna. Foi tua aluna também? Foi. Tu também, eu vou dizer uma coisa, né? Não... Tu deu aula onde, Jeremy? Na PUC. Na PUC. Dá aula ainda. Faculdade de Comunicação. Dá aula ainda. O Caio também, que nos auxilia. Também meu aqui. aluno. Também teu aluno, meu Deus do céu. Caio Venâncio. Caio Venâncio. Né? Então tá, semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso Do Lado de Cá. Valeu, tchau, gente.